caminhando, mas já chegou, está aqui, está presente. Isso é basicamente o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. O reino de Deus está aqui. E, aliás, ele acrescenta primeiro, arrependei-vos. Duas partes são fundamentais para entender o Evangelho, segundo o Senhor Jesus Cristo. O primeiro, arrependei-vos. O segundo, porque o reino dos céus está aqui. Porque o reino de Deus chegou. Vamos tentar entender isso primeiramente para logo entrar no Sermão do Monte. Porque, novamente, eu quero enfatizar que precisamos entender isto primeiro para entender logo o sermão. Fora do contexto, do fundamento do Evangelho, não poderemos compreender o ensino e o que o Senhor nos ensina no Sermão do Monte. Então, vamos ver. A primeira expressão diz arrependei-vos. O que quer dizer arrependei-vos? As primeiras palavras do Senhor, arrependei-vos. A palavra grega que o Senhor usa aqui é metanoia. A palavra metanoia significa mudança de mente ou mudança de pensamento. Esse é o sentido da palavra. O Senhor está dizendo, em poucas palavras, mudem a sua maneira de pensar, mudem as suas mentes, mudem os seus pensamentos, porque o reino de Deus é chegado, porque o reino de Deus está aqui. Então, por causa disso, é preciso que as pessoas mudem totalmente a maneira em que eles pensam, entendem as coisas. E então, aí acrescenta, porque o reino de Deus está aqui. Por que é preciso mudar a mente? Deixe-me dar uma explicação mais para o contexto moderno, para entender o que o Senhor está dizendo. Porque sem essa mudança de mente, é impossível que nós entremos na aplicação do ensino do Senhor. Para que nós podamos aproveitar, entender, e para que o Sermão do Monte e as palavras e o ensino do Senhor se torne real nas nossas vidas e realmente nós podamos crescer na maturidade, seguir o caminho do Senhor no crescimento até a maturidade, primeiramente, o primeiro é a mudança de mente por causa do Evangelho. Por que precisamos mudar a nossa mente? Nós, hoje em dia, nosso mundo moderno, atual, alguns chamam de nem sequer modernos, senão pós-moderno, quer dizer, as pessoas hoje estão governadas, estão dominadas por uma maneira de pensar. E a maneira de pensar do mundo moderno, que é muito diferente, entre aspas, daquele que pensava o mundo antigo, o tempo do Senhor Jesus Cristo estava dominada por uma, vamos dizer assim, uma visão religiosa da vida. Mas hoje em dia essa visão religiosa da vida já não existe mais. E hoje nós estamos governados pelo que um pensador cristão falou, chamou de um marco de referência imanente. Deixa eu explicar essa expressão. Um marco é aquilo que você coloca numa pintura. Um marco é o que enmarca, vamos dizer assim, uma pintura. Coloca os limites. E o que esse pensador cristão quer dizer é que nós estamos governados por uma visão da vida total e absolutamente imanente. Quer dizer, que nós pensamos da vida, o mundo, não estamos falando dos crentes, o mundo, a cultura que nos rodeia, pensa da vida em um sentido puramente físico e material. Que a vida humana é simplesmente o que acontece desde o momento do nascimento até o momento da sepultura. E não existe mais nada. O mundo, o que importa é o que acontece desde que nascemos até que morremos e vamos para a tumba. E tudo mais não existe. Então as pessoas estão focadas apenas nas coisas do mundo material, no sucesso material, na vida material, na saúde material, Ou seja, quem está no mundo está limitado desde o nascimento até a sua morte, querendo ganhar esse intervalo, nascimento-morte. Esse é o mundo. É o mundo que jaz no maligno. É o mundo de trevas espirituais. E o reino? O reino não. O reino você está preocupado com o novo nascimento e com a eternidade. Bem diferente, não? Na beleza do corpo físico material, nas poses materiais, no sucesso, nas provisões nesse mundo físico e tudo assim.
E aí é que a vida humana se desenvolve nesse mundo. É um marco de referência. Mas, realmente, ele é mais que um marco de referência, ele é uma prisão mental. É uma As prisão. pessoas estão prisioneiras dessa visão. É Exatamente. como se tudo que existisse fosse isso, e então eles não conseguem ver mais limitado. do que isso. No tempo antigo, as pessoas também estavam governadas por uma visão estreita das coisas, uma visão estreita. Mas a diferença é que a visão deles era uma visão religiosa estreita. A nossa visão já não é mais religiosa. Nós estamos dominados por um pensamento secular que exclui totalmente Deus da vida humana. Você viu que Deus não faz parte da vida humana em qualquer sentido. Você pode ouvir os jornalistas falando, pode ouvir os cientistas falando, você pode ouvir qualquer experto falando de qualquer tema e você vai ver que Deus não é parte do assunto. Deus Exatamente. está excluído. Isso é, vamos dizer assim, a visão secular da vida humana que governa a cultura atual. Então, como nós estamos dentro dessa cultura, resulta muito fácil que nós sejamos influenciados por essa cultura sem nós perceber que estamos sendo influenciados. Faz um tempo atrás, poucos anos atrás, acho que 1 ou 2 anos atrás, foi feita nos Estados Unidos uma pesquisa entre as igrejas evangélicas, sobre como os jovens percebiam a existência e a presença de Deus nas vidas deles. Foi feita uma pesquisa geral. Muitos jovens foram pesquisados. E sabe qual foi a terrível conclusão? Que a maioria deles tinha uma ideia totalmente errada de Deus. Os cientistas que fizeram aquela pesquisa, eles dizem que a maioria dos crentes tinha uma ideia deísta de Deus. Deixa eu explicar essa expressão. O deísmo é uma ideologia, uma filosofia que foi desenvolvida por aí pelo século XVII e XVIII, que diz que Deus criou o mundo, criou o universo, o criou perfeito, totalmente perfeito, porque Deus é perfeito, e então tudo que Deus faz é perfeito. Então ele criou um mundo perfeito, e então, assim como uma pessoa cria um relógio, e o faz funcionar perfeitamente, e depois o relógio começa a funcionar sozinho, e não precisa mais da intervenção daquele que o criou. Então o deísmo diz, Deus criou o mundo, e Deus fez que o mundo começasse a funcionar, e depois disso, Deus se desentendeu totalmente do mundo. E Deus não interage mais com o mundo. O mundo continua funcionando sozinho até hoje. Mas Deus não tem nada a ver com o mundo desde esse momento de criação. Deus está, em outras palavras, totalmente ausente da história do mundo. Ele não participa mais da história do mundo. E por isso, os milagres e todas essas coisas são impossíveis. Porque Deus não participa mais da história do mundo. E se você pensa um pouco, muitos crentes, infelizmente, pensam de Deus de uma maneira parecida. Quer dizer, vivem suas vidas como se Deus estivesse totalmente ausente. Na vida diária, nas decisões diárias, nas coisas que fazem diariamente, nas escolhas, no desenvolvimento das suas profissões, da sua vida constante, diária. Deus está ausente. É totalmente ausente. E esse é o mundo. O mundo excluiu o Criador. O mundo excluiu a figura de um Deus. O mundo excluiu a filiação com Deus. E quando fala, é um círculo de religiosos que não têm uma vida espiritual. Aí eles falam naquele momento de Deus, mas não vivem Deus. Essa é a diferença. O Filho de Deus é aquele que vive, porque ele nasceu de novo e agora ele tem um relacionamento com o Pai. O religioso não tem um relacionamento com o Pai. Ele fala do Pai, mas ele não vive com o Pai. Por isso são tão importantes as palavras do Senhor. Quando o Senhor diz arrependei-vos, arrependei-vos, em outras palavras, mudai a vossa maneira de pensar.
Por